Ok. Gente, muito boa noite. Nós vamos iniciar aí mais uma aula. Hoje nós começamos a tratar dos crimes contra a honra, encerramos os crimes de periclitação, na sequência normal do Código Penal. Vamos agora falar dos crimes contra a honra. Muito provavelmente trataremos desse tema em 2 aulas. Hoje falaremos de 2 delitos. Na aula seguinte, hoje falaremos de calúnia e difamação. Na aula seguinte, falaremos de injúria e das disposições gerais referentes a todos esses delitos. Ok? Vou projetar aqui para vocês os slides, como sempre. Qualquer questionamento, podem me interromper aí. E vamos lá. Visualizam a tela aí, gente? Ok. Vamos então ao que interessa. Gente, hoje nós iniciamos falando de crimes contra a honra. Crimes contra a honra se encontram ainda uma espécie de crime contra a pessoa, não é isso? Os crimes contra a vida são crimes contra a pessoa. Os crimes de periclitação são crimes contra a pessoa. E os crimes contra a honra, da mesma forma, são crimes contra a pessoa. Correto? Os crimes contra a honra são de 3 naturezas, nós vamos falar deles hoje. Vamos falar hoje de 2 desses delitos. O terceiro nós vamos deixar para a aula seguinte e as disposições gerais também vamos deixar para a aula seguinte. Vamos lá. Crimes contra a honra. Primeiro questionamento que deve ser feito, gente, dada a abstração do conceito, o primeiro questionamento que deve ser feito é: o que vem a ser honra? O que vem a ser honra? Essa compreensão do que vem a ser a honra, ela é importante porque, na verdade, esse é o bem jurídico, nós estamos falando de crimes contra a honra, esse é o bem jurídico protegido pela capitulação legal desses delitos. É a honra o bem jurídico protegido pela capitulação legal desses delitos. Então, necessário se faz, por mais que seja abstrato esse conceito, se faz necessário que a gente tenha uma ideia do que vem a ser honra. No entendimento de vocês, por áudio ou por vídeo, por áudio ou aí no chat, o que vocês entendem por honra? O que vocês acreditam que vem a ser a honra? O que, no entender de vocês, vem a ser honra? De forma
a justificar essa proteção legal? O que vocês entendem como sendo honra? O que vocês compreendem como sendo honra de forma a justificar a proteção legal? Que bem jurídico é esse, de forma a justificar a proteção legal por meio do estabelecimento de crimes quando há ofensa a esse bem jurídico? A honra, gente, a honra que é protegida por meio da previsão legal de delitos, vem a ser a chamada o bom conceito. É o bom conceito que a pessoa goza no meio social e também perante si mesma, entendendo-se aí como meio social o seu trabalho, as relações sociais estabelecidas, as relações familiares. Honra vem a ser o bom conceito que a pessoa tem perante terceiros e perante si própria. É o conceito, é o bom conceito que a pessoa tem perante terceiros e perante si própria. Como nós vamos ver, nós temos espécies distintas de honra que têm a sua proteção de maneira específica com o estabelecimento de delitos próprios. Honra, então, vem a ser o bom conceito que a pessoa goza perante a comunidade e perante si próprio. Ok? Muito bem. A honra, gente, ela já vem prevista a sua proteção legal desde a Constituição Federal. Desde a Constituição Federal, nós estamos falando dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Está tendo algum problema aí na transmissão? Não? Ok. Ah, sim. Marcelo, o seu áudio está ativado. Perdão, professor. Sim, tranquilo. Então, nós temos a previsão constitucional, dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos a previsão constitucional da inviolabilidade da honra, deste bom conceito, desse conceito que a pessoa goza perante si própria e perante a comunidade. E é interessante, sendo ela passível de correição, sendo ela passível de guarita por meio da responsabilização por dano material ou moral. Dá-se a proteção da honra por meio do estabelecimento de indenização por dano material ou
moral decorrente da violação não só da honra, como de todos os demais direitos indicados aqui no inciso 10. Eu costumo brincar que quando eu estudei, eu sou tão antigo que quando eu estudei na faculdade, Direito Civil eu estudei pelo Código Civil de 1916. E no Código Civil de 1916, formei em 2000, não havia previsão legal de indenização por dano moral. Então, as indenizações que tinham por propósito a responsabilização, que tinham por propósito o dano moral, que tinham por fundamento o dano moral, elas eram solicitadas não com base em previsão legal, mas com base na própria previsão constitucional, porque nós não tínhamos regulamentado em legislação infraconstitucional, nós não tínhamos regulamentado o direito à indenização por dano moral. Mas isso era no Código Civil de 1916. Hoje, no Código Civil atual, nós temos a previsão da responsabilização civil por dano moral. Ok, gente? Então, nós temos a proteção da honra desde a Constituição Federal. Apesar de que aqui, no inciso 10, é importante, o inciso 10 ele faz referência apenas ao direito de indenização, ou seja, a responsabilidade civil pela violação da honra. Só que nós estamos falando de direito penal. Se estamos falando de direito penal, nós não estamos falando de responsabilidade civil. Nós não estamos falando de indenização, nós estamos falando de responsabilização penal, de previsão de delito, de previsão de crime. E nós temos a previsão dos delitos voltados à proteção da honra, que são os delitos aos quais nós vamos nos referir na aula de hoje. Pois bem, ainda a título de conceito, é importante que a gente estabeleça algumas ideias para que nós possamos compreender os delitos. Primeira delas, honra objetiva. Honra objetiva. O que vem a ser a honra objetiva? A honra objetiva é o bom conceito ou é o conceito de que a pessoa goza perante a sociedade, perante o meio social. É a ideia que terceiros têm a respeito desta pessoa. É o bom conceito de que esta pessoa goza perante a sociedade. Isso é honra objetiva. Honra subjetiva é o bom conceito, é a ideia que a pessoa tem de si própria. A honra subjetiva é o bom conceito, é o respeito, é a ideia positiva que a pessoa tem de si própria. Honra objetiva é o conceito que tem o meio social. Honra subjetiva é o bom conceito que a própria pessoa tem de si. Honra comum é referida como sendo a honra de que todas as pessoas gozam. Todas as pessoas, independentemente de distinção de qualquer natureza. Ou seja, nós não teríamos uma pessoa mais honrada do que outra. Esta é a honra comum, a honra de que todas as pessoas gozam. A honra especial seria uma honra específica em razão de uma distinção específica. Por exemplo, se você ataca um militar, chamando de covarde, a bravura, a coragem, ela é da essência
da atividade, ela é da essência da atividade. Então, este bom conceito de bravura, de coragem, ele tem um efeito muito mais positivo ele tem um efeito muito mais valioso, digamos assim, do que para as pessoas em geral. Por isso que se fala em honra especial, mas esse é apenas um conceito doutrinário, ok? É apenas um conceito doutrinário. Pessoas desonradas. Pessoas desonradas. O áudio está ruim? O áudio está ruim, gente? Melhorou? Melhor agora ou não? Ou será que é o problema na transmissão? Tá. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Estou em solo mesmo. Pessoas desonradas. Não há como você falar em pessoas desonradas, ou seja, aquela pessoa que não possua honra de nenhuma natureza. Nós temos determinadas situações, nós temos determinadas pessoas que, em razão de situações específicas, não têm a proteção legal voltada para a honra, em razão de situações específicas. Se, por exemplo, nós temos uma pessoa condenada por cometimento de um delito contra o patrimônio, por um furto, por um roubo, se você chama essa pessoa de ladrão, você não está maculando a sua honra. Porém, não se pode dizer que esta seja uma pessoa desonrada, porque outros conceitos que não foram afetados por esta situação em especial, outros conceitos que não foram afetados por essa situação em especial, eles ainda continuam protegidos pelo direito e contam protegidos por meio da previsão de delitos contra a honra, ok? Apenas situações especiais autorizam que ofensas não sejam reprimidas por meio da previsão legal de crime, como em situações como eu acabei de falar para vocês. Pois bem, vamos aos delitos. A honra comum, Fernanda, é a honra de que todas as pessoas gozam. É a honra de que todas as pessoas gozam. É um conceito que existe em contraposição à honra especial. A honra especial seria um conceito de que somente determinadas pessoas, em razão de uma condição especial, gozariam. Como no exemplo que eu dei, determinadas ofensas para determinadas pessoas geram um prejuízo muito maior, em razão dessa chamada honra especial. Porém, vários autores entendem que não há como se falar em honra especial,
que todos seriam detentores desta mesma honra, todos seriam protegidos, todas as pessoas seriam protegidas por meio da previsão legal dos delitos. É só uma distinção conceitual que é importante a gente saber. Vamos lá. E agora vamos para a previsão legal dos delitos. Delito de calúnia. Delito de calúnia. E nunca mais vocês, estudantes de direito, nunca mais vão falar que qualquer atribuição, qualquer ofensa à honra das pessoas seja calúnia. A pessoa caluniou a outra. Não, vocês são estudantes de direito, vocês têm que saber aplicar os conceitos de maneira correta. Vamos lá, calúnia, artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, fato definido como crime. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pena, detenção de 6 meses ou multa. Isso. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Vamos lá. Então, o que vem a ser a calúnia, gente? É a imputação falsa de fato definido como crime a alguém. O que é fato definido como crime? Fato definido como crime é um fato previsto, é uma conduta prevista em lei como delito. Quais são as condutas? Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Homicídio, matar alguém. E, enfim, todas as demais condutas que são definidas como crime. Se eu atribuo falsamente a alguém o cometimento do delito, eu estou cometendo crime de calúnia. Então, vejam que é uma atribuição específica, tem que ser a atribuição de um fato definido como crime. Tranquilo? Parágrafo 1º, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Se não sou eu quem inicialmente, se foi terceira pessoa que imputou falsamente o fato definido como crime, se foi terceira pessoa que o fez, e eu, não sendo quem originalmente atribuiu falsamente a conduta definida como crime a outrem, mas se eu vou divulgar esta imputação, sabendo ser ela falsa, eu a divulgo, ou propalo, eu a propalo, ou divulgo, né? Eu sabendo ser ela falsa, eu passo essa informação para frente, eu cometo delito da mesma forma. E, parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos em razão aí do respeito à honra daqueles que já se foram. Aqui é a exceção de verdade, nós voltaremos à exceção da verdade daqui a pouco. Então, gente, olha lá. Sujeito ativo deste delito. Quem pode cometer este delito? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer o crime de calúnia. Aqui. Qualquer pessoa pode cometer o delito de calúnia. E o sujeito passivo? Sujeito passivo.
Qualquer pessoa pode ser vítima deste delito. Qualquer pessoa pode ser vítima deste delito. É importante dizer, gente, que quando eu digo qualquer pessoa, eu estou falando até mesmo das pessoas jurídicas. Por quê? Porque nós sabemos, quando vocês forem estudar direito ambiental ou forem estudar normas penais especiais, legislação penal especial, vocês vão ver que a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental. Então, se eu falsamente atribuo à pessoa jurídica o cometimento de delito ambiental, se eu, sabendo falsa imputação, imputação, eu atribuo a uma pessoa jurídica o cometimento de um delito ambiental, essa pessoa jurídica ela goza de um bom nome perante a sociedade, ela goza de um bom nome perante o meio em que ela está instalada, né? E, em razão disso, ela também pode ser sujeito passivo desse delito. Os inimputáveis podem ser sujeito desse delito? Os inimputáveis, falamos aqui dos menores. O menor de 18 anos comete crime? Não, o menor de 18 anos não comete crime. Só comete crime quem é maior de 18 anos, não é isso? Quem comete crime, aquele que pratica uma conduta definida como crime, sendo menor de 18 anos, ele é punido nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é entendido por inimputável, ok? Em razão disso, ele pode ser sujeito passivo, ele pode ser vítima desse delito ou não? O menor, ele pode ser vítima do delito de calúnia, sim. Por quê? Porque no artigo 138, nós temos caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Fato definido como crime. Nós não temos, a previsão legal não fala de imputar falsamente a alguém. Deixa eu autorizar aqui, que está demorando um tiquinho para autorizar. A previsão legal não fala em imputar falsamente a alguém crime. Se falasse em imputar falsamente a alguém crime, o menor não poderia ser vítima do delito. Por quê? Porque menor não comete crime, não é? O menor ele é responsabilizado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para cometimento de delito tem que ter culpabilidade. Vocês estudaram isso. Tem que ter culpabilidade, tem que ser maior, tem que ser imputável. Só que a descrição típica não fala imputar falsamente a alguém crime. Fala imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Se o menor matar alguém, ele vai estar cometendo um fato definido como crime, apesar de não estar cometendo um crime, correto? Então, podem ser sujeitos. Exatamente, o menor comete ato infracional, que é uma conduta, que é a conduta definida como crime. Exatamente, Hugo. Comete ato infracional. Então, os inimputáveis podem ser sujeitos passivos, sujeito passivo. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, quando a ela for atribuído falsamente o cometimento de uma conduta prevista como crime ambiental. Vocês vão ver que a pessoa jurídica ela pode, essa é a única categoria de delitos que se entende como sendo possível o cometimento pela pessoa jurídica. As pessoas mortas também podem ser vítimas, podem ser sujeitos passivos
do delito de calúnia, em razão do conceito da honra, do bom conceito que a pessoa gozou em vida, e, além disso, nós temos a previsão legal expressa, está lá no parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos. Então, podem ser sujeitos passivos inimputáveis, pessoas mortas, ok? Pessoas jurídicas, pessoas indeterminadas. Se tratar de pessoas indeterminadas no sentido amplíssimo da palavra, não há como no sentido amplíssimo da expressão, não há como nós atribuirmos responsabilização por calúnia, ok? Não há como atribuirmos responsabilização por calúnia. Se nós virarmos e comentarmos assim, suponhamos que a pessoa vire e fale: todo médico é sonegador de impostos. Todo médico é sonegador de impostos, porque ele não recolhe os impostos, ele não emite a nota fiscal, então todo médico é sonegador. Nós estamos falando de pessoas indeterminadas. Isso constitui crime de calúnia? Não, não constitui crime de calúnia. Em razão da ampla determinação. Porém, se nós virarmos e falarmos assim, se o autor virar e falar assim: olha, todos os médicos do hospital X cometem, são sonegadores. Todos os médicos da clínica X são sonegadores. Aí, por mais que não se esteja atribuindo a conduta a uma pessoa em especial, nós não temos por mais que nós tenhamos aí pessoas indeterminadas, essa indeterminação não é amplíssima. Essa indeterminação, ela é, de certa forma, restrita. Então, neste caso, nós temos o cometimento do crime de calúnia. Então, se a indeterminação for amplíssima, não há o cometimento do delito. Se a indeterminação for limitada, nós teremos o cometimento do delito. Ok? Elemento subjetivo, gente. Para o crime de calúnia, nós somente temos a previsão legal do seu cometimento na modalidade dolosa. Não existe a previsão de cometimento de delito de calúnia na modalidade culposa. Objeto material e objetos jurídicos. Objeto material é o bom conceito, né? A própria reputação. O objeto material do crime de calúnia é a reputação. A conduta criminosa incide sobre a reputação da vítima. Objeto material. O objeto jurídico é a honra. A calúnia é um dos crimes contra a honra. Objeto jurídico, honra. Objeto material, reputação. Ok? É um crime, dentro da classificação, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, não se exige uma qualidade especial para o seu cometimento. É um crime formal, nós não temos uma alteração no mundo natural quando do seu cometimento. É um delito de dano. Por que é um delito de dano? Porque o bem jurídico protegido não é simplesmente colocado em perigo. O bem jurídico protegido, honra, ele não é simplesmente colocado em perigo, ele é efetivamente violado. Em razão disso, trata-se de um crime de dano, correto?
é um delito de forma livre. É um delito de forma livre. A ofensa, a atribuição falsa de conduta definida como crime a alguém, a atribuição falsa pode se dar por meio de palavra, pode se dar por meio de escritos, pode se dar por meio de palavra escrita, pode se dar por meio de imagens, pode se dar pelas mais diversas formas. É um delito, então, de forma livre. É um delito comissivo, correto? É um delito comissivo. O seu cometimento dá-se apenas por meio da ação. É um delito instantâneo, um único ato é suficiente para o seu cometimento. Uma única atribuição, nós não precisamos que a conduta se estenda, nós não precisamos que a pessoa, por diversas vezes, atribua falsamente o cometimento de crime a alguém. Um só ato de atribuição já configura o delito. É um crime unissubjetivo, basta uma pessoa para o seu cometimento. Ele pode se dar em concurso de pessoas? Sim, pode se dar em concurso de pessoas. Nós poderemos ter aí vários autores atribuindo falsamente uma conduta criminosa a alguém, mas basta um para o seu cometimento. Quanto à consumação, gente, tem uma observação importante a ser feita. No delito de calúnia, a ofensa, ela atinge, o delito de calúnia, ele protege a honra objetiva da pessoa. Ou seja, o delito de calúnia protege o bom conceito que a pessoa goza perante a sociedade, perante o meio social. Dessa forma, para a sua consumação, faz-se necessário que essa atribuição falsa de cometimento de crime chegue ao conhecimento de terceiros. Se o autor atribui falsamente à vítima o cometimento de crime, se o autor atribuir a mim, se uma pessoa atribuir a mim falsamente o cometimento de um fato definido como crime, e somente eu tomo conhecimento dessa atribuição, não ficou configurado o crime de calúnia. Por que não ficou configurado o crime de calúnia? Porque o delito de calúnia protege a honra objetiva, o bom conceito que a pessoa goza perante a sociedade. Correto? Se somente eu tomo conhecimento dessa falsa atribuição de fato definido como crime, o delito não é o delito de calúnia. O delito é o delito de injúria, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Na injúria, a ofensa, ela é a honra subjetiva, ou seja, o bom conceito que eu tenho de mim mesmo, correto? Então, se a falsa atribuição de crime a mim, se a falsa atribuição de conduta definida como crime à minha pessoa chegar apenas ao meu conhecimento, o delito cometido não foi de calúnia, foi de injúria. Por quê? Porque para que haja o delito de calúnia, a previsão legal do delito de calúnia visa proteger a honra objetiva,
o bom conceito que a pessoa goza perante a sociedade. Ok? Exceção da verdade, gente. O que vem a ser a exceção da verdade? Exceção da verdade, vamos lá ao conceito, é uma forma de defesa indireta por meio da qual o acusado de ter praticado calúnia pretende provar a verdade do que alegou, demonstrando ser realmente autor de fato definido como crime o pretenso ofendido. Mais uma vez, é uma forma de defesa indireta por meio da qual o acusado de ter praticado a calúnia pretende provar a verdade do que alegou, demonstrando ser realmente autor do fato definido como crime o pretenso ofendido. Vamos lá. Por que é uma forma de defesa indireta, gente? O que é a exceção da verdade? Na exceção da verdade, aquele que está sendo acusado de calúnia, nós não temos uma pessoa que foi acusada de calúnia, o acusado de calúnia é aquele que está sendo acusado de atribuir falsamente o cometimento de crime a alguém. Pois bem, esse que está sendo acusado de calúnia, quais são as principais defesas diretas que há? São de duas naturezas. A primeira delas é qualquer pessoa que está sendo acusada de crime, as defesas diretas principais são duas. Quais são elas? Primeiro, o crime não ocorreu, defesa 1. Defesa 2, não fui eu o autor. Defesa 1, defesa direta 1, o crime não ocorreu. Defesa direta 2, não fui eu o autor. Beleza? Por que a exceção da verdade, ela é uma forma de defesa indireta? Ela é uma forma de defesa indireta porque aquele que está sendo acusado de calúnia, ele vira e fala, não, eu realmente disse o que disse, eu realmente atribuí o crime, eu realmente atribuí fato definido como crime àquele que está me acusando de calúnia, realmente houve a atribuição, ou seja, o fato existiu, realmente fui eu o autor, ou seja, a autoria definida, ocorre que, é uma defesa indireta, ocorre que, por meio da exceção da verdade, eu vou demonstrar que o que eu falei é verdade. Ou seja, que o fato atribuído ao pretenso ofendido, ou seja, àquele que se está dizendo vítima de crime de calúnia, o fato que eu atribuí a ele, de fato ocorreu. O fato que eu atribuí a ele, de fato ocorreu. Ou seja, se eu disse que ele matou, se eu disse que ele... Vamos lá. Se eu disse que ele matou José, o que é a exceção da verdade? Na exceção da verdade, o que você faz? É uma forma de defesa indireta. O autor vai virar e falar, olha, realmente foi dito que a suposta vítima de calúnia, vamos supor, vamos dar nome aos bois. Se o autor falar que João matou José, o João é o ofendido, ok? Se o João alegar, olha, eu estou sendo caluniado, porque o autor, ele atribuiu a mim o cometimento de um crime, ele está falando que eu, João, matei José. Como se dá a exceção da verdade? A exceção da verdade se dá assim. Aquele que está sendo acusado de calúnia, suponhamos que quem tenha dito isso fosse o Antônio vira e fala, olha, eu vou provar para você, dentro do processo em que estou sendo acusado, que de fato João matou José. Isso é a exceção da verdade. Eu vou provar a verdade. Correto? Por que é importante esse esclarecimento, gente?
É importante a esse esclarecimento nós já vamos falar disso, Cláudio. É importante esse esclarecimento porque voltemos lá na previsão legal de exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, ou seja, admite-se a exceção da verdade. Eu, acusado de calúnia, posso provar que a conduta que eu atribuí à vítima é uma conduta verdadeira, exceto em 3 situações. Quais são essas 3 situações? Situação 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. Gente, ação penal privada, nós falamos de ação penal privada na aula do semestre passado. A ação penal privada é aquela que é proposta pela própria vítima do crime, né? Determinados crimes são crimes que somente procedem mediante ação penal privada. Determinados crimes somente procedem mediante ação penal privada, ou seja, a vítima tem que propor a ação por meio de uma queixa. Lembram? Pois bem, se a conduta que eu estou atribuindo a alguém, o crime de fraude de execução, por exemplo, é um crime de ação penal privada. Se a conduta que eu estou atribuindo a alguém for uma conduta cuja responsabilização se dá por meio de uma ação penal privada, para que eu possa me valer da exceção da verdade, se eu atribuir a alguém falsamente um crime cuja ação é ação penal privada, para eu poder me valer da exceção da verdade, essa pessoa já tem que ter sido condenada por sentença irrecorrível pelo crime objeto da ação penal privada. Aí você pergunta, mas por que, professor? Por que neste caso do delito de ação penal privada, por que só se pode valer da exceção da verdade se já houver uma condenação com trânsito em julgado, uma condenação por sentença irrecorrível com trânsito em julgado? Por quê? Porque nos crimes de ação penal privada, a única pessoa que pode movimentar o judiciário para a responsabilização é a vítima do delito. A única pessoa que pode movimentar o judiciário para a responsabilização é a vítima do delito. Ela movimenta como? Movimenta por meio da apresentação de uma queixa, correto? Se ela não apresentou a queixa, vamos lá, crime de fraude e execução, que eu falei, isso, fraude e execução. Se eu atribuí a alguém o cometimento de um delito de fraude à execução, beleza? Se a vítima da fraude à execução não entrar com uma ação voltada para a responsabilização pela fraude à execução, eu não vou poder me valer da exceção da verdade. Por que eu não vou poder me valer? Porque a única pessoa que pode trazer ao conhecimento do judiciário o cometimento do crime é a vítima. Se a vítima não quis entrar com uma ação penal privada, a vítima lá da fraude à execução, se a vítima não quis entrar com uma ação penal privada, eu não posso me valer dessa ação. Eu não posso me valer da exceção da verdade, correto? Se for um delito de ação penal pública, não tem nenhum problema. Eu não preciso de uma sentença condenatória irrecorrível. Se tratar de um delito, por exemplo, de furto, né?
Se se tratar de um delito de furto, por exemplo, se eu falar, olha, essa terceira, se alguém virar e falar que eu cometi um delito de furto, se a pessoa virar e falar que eu cometi o delito de furto e eu for responsabilizá-lo por crime de calúnia, ela pode, por mais que não tenha uma ação, por mais que não tenha uma sentença condenatória irrecorrível me atribuindo o crime de furto, ela pode, dentro da ação em que eu estou a responsabilizando por calúnia, ela pode demonstrar, ela pode se valer da exceção da verdade, olha, falar assim, eu vou provar, dentro do processo que ele está querendo me responsabilizar por calúnia, eu vou provar que ele efetivamente cometeu o furto. Por que ele vai poder fazer isso? Ele vai poder fazer isso porque o crime de furto é um crime de ação penal pública. Ok? Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Aqui, independe se o fato constitui crime de ação penal pública ou crime de ação penal privada. Pouco importa se é crime de ação penal pública ou crime de ação penal privada. Aqui o que importa é qual a pessoa que teria cometido esse delito. Alguém, por favor, joga aqui no chat o artigo 141.1. Gente, por favor. Vamos que eu tomo uma aguinha aqui. Então, na primeira das situações, se o crime for de ação penal privada, eu não posso me valer da exceção da verdade, a menos que a pessoa já tenha sido condenada por sentença irrecorrível. Na segunda situação, por favor, gente, 141.1. Vou ver se eu localizo aqui. Está todo mundo concentrado aí no jogo do Galo. Cento e 141.1. Olha lá. As penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, 1, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. O que quer isso dizer, gente? O que quer isso dizer, então? Se houve a atribuição falsa de cometimento de crime, se esta atribuição falsa de cometimento de crime é atribuída, a conduta, ela é atribuída ao presidente da República ou a algum chefe de governo estrangeiro, ou ao presidente da República, ou ao chefe de algum, ou a chefe de algum governo estrangeiro, também, independentemente se o delito é delito de ação penal pública ou de ação penal privada, também não pode se valer da exceção da verdade, em razão do cargo ocupado. Não pode se valer da exceção da verdade. Como é que vai ter que ser a defesa, então, no crime de calúnia? A defesa vai poder ser apenas a defesa direta. Ou eu vou falar que o fato não aconteceu, né? Que eu efetivamente não tive a conduta de atribuir falsamente, que eu não tive a conduta de atribuir o cometimento de crime, ou
vou falar que essa atribuição não ocorreu, ou vou falar que a atribuição ocorreu, porém não fui eu. Né? As duas possibilidades de defesa direta. Não vou poder me valer da exceção da verdade em razão das vítimas, né, da calúnia. Presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Olha só, gente. Nós dissemos no inciso 1 que se o crime for de ação penal privada, somente pode haver exceção da verdade se pelo crime de ação penal privada houver condenação por sentença irrecorrível. Beleza? Se o crime for de ação penal pública, nós não precisamos da condenação por sentença irrecorrível. Eu posso, dentro do próprio processo em que está sendo atribuído a mim o cometimento de calúnia, eu posso fazer prova, eu não preciso da sentença irrecorrível, eu posso fazer prova de que o crime de ação penal pública, que eu disse que a terceira pessoa cometeu, eu posso fazer prova que ela realmente o cometeu. Pois bem, na situação aqui do inciso 3, o que nós temos? Nós temos, sim, um crime de ação penal pública, porém, o crime que eu atribuí à pessoa, ela foi absolvida por sentença irrecorrível. Eu falei que João cometeu um delito de furto, correto? Que ele furtou um veículo no estacionamento aqui da Santo Agostinho. Eu atribuí a ele o cometimento de um delito de furto, só que teve o processo, teve a ação penal, é uma ação penal pública, para apurar o delito, né, para responsabilizar pelo delito de furto, e nessa ação penal pública ele foi absolvido. Se ele foi absolvido por sentença irrecorrível, eu não posso me valer da exceção da verdade. Por que eu não posso me valer da exceção da verdade? Porque já há uma sentença transitada em julgado na qual não houve a responsabilização pelo crime que eu atribuí à terceira pessoa. Então, eu vou ter que responder pela calúnia. Eu não vou poder me valer da exceção da verdade. Quer dizer, eu vou ter que responder desde que eu não consiga emplacar a defesa direta de não autoria ou a defesa direta de não ocorrência da conduta, né? Não houve a ofensa ou a ofensa não foi realizada por mim. Beleza? Agora chegou na hora aí. Sim, sujeitos inimputáveis, de dano instantâneo. Aqui. Questionou-se aí, exceção da verdade, já falamos. Crime de difamação. Crime de difamação. Difamação. Então, mais uma vez, gente, caluniar é o quê? Atribuir falsamente cometimento de fato definido como crime. E a difamação? Difamação é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vejam, gente, na difamação,
nós igualmente temos um ataque à honra objetiva, ao bom conceito de que a pessoa goza perante a sociedade. Vejam vocês que aqui na descrição típica, nós não precisamos, é um fato, né, atribuir a uma pessoa um fato, porém é um fato ofensivo, não é um fato criminoso. Se for um fato criminoso, o crime é de calúnia. Se for um fato ofensivo de qualquer outra natureza, um fato ofensivo à sua reputação, que ataque a sua honra objetiva, o seu bom conceito perante a sociedade, aí o delito é de difamação. O delito é de difamação. Daqui a pouco voltamos à exceção da verdade. Aqui na difamação, nós temos aí o questionamento proposto, né, Isso, nós temos aqui um debate jurídico muito importante, não é? O corno é o quê? Qual é o delito? Não é isso? Debate jurídico muito importante, muito profícuo. Pois bem, gente, muito pertinente, mas de fato é. A atribuição a alguém da qualidade, e aí nós temos não só do fato em si, né? Aí nós temos a ofensa está tanto na terminologia quanto no fato em si, porque a partir do momento que você fala com a pessoa que o caboclo é corno, a terminologia em si é ofensiva e o fato também é ofensivo, ou seja, a sua companheira o traiu, não é isso? Então, se nós temos aqui, se a conduta for essa, se não for a atribuição, se uma pessoa perante os outros é chamado de corno, o crime cometido é de difamação. Ok? E é interessante o seguinte, lá no delito de calúnia, lá está atribuir falsamente a alguém. Aqui não tem a falsidade. O que quer isso dizer? No exemplo dado aí na discussão jurídica, a pessoa efetivamente pode ser corna. Mas mesmo sendo, isso não quer dizer respeito a ninguém. A vida é dela. Como não quer dizer respeito a ninguém, a circunstância dela ser traída, por mais que seja clara a traição, por mais que seja verdadeira a traição, este fato não pode ser propagado aí ao léu. Ele não pode ser espalhado. Esse espalhar essa circunstância, por mais que o fato seja verdadeiro, ofende a reputação da pessoa. Então, configura o crime de difamação, independentemente se a pessoa é ou não é. Vamos lá. Vamos à classificação do delito. Daqui a pouco a gente fala de exceção da verdade. Olha lá, exceção da verdade. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Daqui a pouco a gente volta nela. Vamos lá, sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser autora deste delito. Sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, inclusive inimputáveis, inclusive pessoa jurídica, que goza de boa reputação, não é isso? Aqui nós não é só fato definido como crime, é fato em geral que ataque à reputação. Elemento subjetivo é o dolo, não existe previsão legal da conduta de difamação por meio
de culpa. O objeto material é a boa reputação de que goza a vítima. O objeto jurídico são todos crimes contra a honra, então o objeto jurídico protegido é a honra. É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. É um delito formal, nós não temos uma alteração no mundo natural para o seu cometimento. É um delito de dano, nós precisamos da efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, né? O bem jurídico tutelado é a honra. Nós precisamos da efetiva ofensa para que o crime ocorra. É um delito de forma livre, essa divulgação, essa difamação pode se dar por meio de palavra escrita, pode se dar por meio de gestos, pode se dar por meio de palavra falada, não é isso? É um delito comissivo, somente pode-se pensar na ofensa que constitua a difamação por meio de um ato. É um delito instantâneo, um único ato, um único ataque à reputação já é suficiente para a configuração do delito, e é um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. E sempre gosto de reiterar, nada impede que seja cometido em concurso de pessoas. Ok? Consumação, gente. Aqui cabe a mesma observação que fizemos para o delito de calúnia. Para que ocorra a consumação do delito de difamação, se faz necessário que essa atribuição de fato ofensivo à reputação, vamos lá, na descrição do crime, se faz necessário que essa imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, que chegue ao conhecimento de terceiras pessoas. Por que se faz necessário que chegue ao conhecimento de terceiras pessoas? Porque o delito de difamação protege a honra objetiva, o bom conceito que a vítima goza perante a sociedade, perante terceiros, perante o seu meio familiar, o seu meio de trabalho, ok? Se o fato ofensivo, se o fato ofensivo, se a atribuição de fato ofensivo chegar apenas e unicamente ao conhecimento da vítima, aí não se trata de crime de difamação, vai se tratar de crime de injúria, que é o próximo delito, nós vamos falar na próxima aula, que é o delito em que a honra atingida é a honra subjetiva. Ok? Consumação, isso. Exceção da verdade, gente. Exceção da verdade. Vamos lá no parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. O que é a exceção da verdade? Já dissemos, a exceção da verdade é um meio de defesa indireta, por meio do qual aquele que está sendo acusado de cometer o crime contra a honra pode provar que o fato dito por ele é verdade. Correto? No caso de difamação, ou seja, em que nós não temos o cometimento do crime, nós não temos a atribuição falsa de cometimento de crime,
No caso de difamação, em que a gente tem apenas atribuição de fato ofensivo à reputação, nele só é admitida a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público, ou seja, aquele a quem se atribuiu o fato ofensivo à reputação é funcionário público, e a ofensa for relativa ao exercício das funções. Por que essa única previsão? Porque o poder público, o Estado, ele tem um interesse além do funcionário público, ele tem interesse de que os seus serviços, não é? Nós estamos falando de funcionário público, ele tem interesse de que os seus serviços não sejam maculados, em que a prestação de seu serviço, de que não haja ofensa à reputação na prestação dos serviços. Daí porque aquele que está sendo acusado de crime de difamação, nessa circunstância aqui, ele pode se valer da exceção da verdade. Por quê? Porque há um interesse geral que se demonstre se, de fato, o fato ofensivo à reputação, se ele é ou não é verdade. Por quê? Porque trata-se de uma prestação de serviço público. Tem que ser funcionário público e o fato tem que ser relativo ao exercício das suas funções. E nas demais situações? Nas demais situações pode se valer da exceção da verdade? Não, não pode se valer. Voltando ao exemplo inicial aí, dado pelos colegas, se atribui a alguém o fato de que ele foi traído, se atribui a alguém o fato de que ele foi traído, e este alguém, eu atribuo a uma pessoa o fato de que ele foi traído, manchando a sua reputação, não é isso? Eu atribuo e solto aí aos quatro ventos que a pessoa foi traída, que a pessoa, como dito aí vulgarmente, né, que a pessoa é corna. Se eu faço essa atribuição, independentemente se é verdade ou mentira, o fato ofensivo à sua reputação, eu que estou sendo acusado de difamação, eu não vou poder me valer da exceção da verdade. Eu não vou poder, olha, em minha defesa, eu vou demonstrar aqui que de fato a pessoa foi traída. Eu vou fazer prova de que ela foi traída. Porque, na verdade, por que eu não posso me valer da exceção da verdade? Porque, para o cometimento do crime, pouco importa se o fato ofensivo à reputação é ou não é verdade. Pouco importa se o fato ofensivo à reputação é verdade ou mentira. O que nós não podemos é ofender a reputação de alguém. Certo? Independentemente se o fato atentatório à reputação dessa pessoa seja verdade ou mentira. Se independe de ser verdade ou mentira, não há por que eu poder me valer da exceção da verdade dentro do processo em que eu estou sendo acusado de crime de difamação. Porque, ainda que seja verdade, eu cometi o crime da mesma forma. Beleza? Alguma dúvida, algum questionamento aí, gente, a respeito desses dois crimes iniciais? Sandra, então a difamação é quando atinge um grupo de pessoas? Não, Sandra, não. A difamação, no crime de difamação, assim também como no crime de calúnia, a conduta, a atribuição, seja no crime de difamação, em que eu atribuo falsamente a alguém o cometimento de crime, seja no crime de calúnia, em que eu atribuo um fato ofensivo à reputação da pessoa, independentemente se esse fato é verdadeiro ou falso, não pode ser um fato que constitua crime, porque se constituir crime é calúnia. Então, na difamação, se eu atribuo um fato ofensivo à reputação da pessoa, independentemente se é verdadeiro ou falso,
Se essa atribuição chegar até o conhecimento de terceiros, nós teremos os delitos de calúnia e difamação. Se, porém, essa atribuição, se essa ofensa à reputação, ofensa à honra da pessoa, se ela não chegar ao conhecimento de terceiros, aí nós não vamos ter os delitos de calúnia e difamação. Nós vamos ter apenas o delito de injúria, que é o delito que nós vamos estudar na próxima aula, quando é ofendida apenas a honra subjetiva, o bom conceito que eu gozo de mim mesmo. Se virar e falar se alguém virar para mim e falar, eu sou funcionário público, se alguém virar para mim e falar, olha, você é corrupto, você se utiliza dos bens da administração para finalidade particular e não propagar isso para mais ninguém, ele está atribuindo para mim um fato constitutivo de crime? Tá. Ele está atribuindo isso falsamente? É mentira? É mentira. O crime cometido é de calúnia? Não. Por quê? Porque ele não propagou para mais ninguém, ele falou isso só comigo. Se a circunstância lá, o pessoal falou, olha, você foi traído. Se ele não falou para mais ninguém, se ele falou isso apenas, é crime de difamação? Não, não é crime de difamação. Por quê? Porque não foi atingida a minha honra objetiva. Também trata-se apenas de crime de injúria. Beleza? O que nós temos que saber aí é a amplitude do conhecimento do fato. Tranquilo. Algum questionamento aí, senhores e senhoras? Sim ou não? Muito bem. Vou interromper aqui a gravação, então. O professor que me antecedeu aqui conseguiu fazer a chamada?